Tem uma meia. Força, canetas. Deixa-me ver. O Museu do Coa é inaugurado em 2010, 15 anos após a divulgação da presença de gravuras paleolíticas na região do Vale do Rio Coa. O Museu do Coa é filho de um movimento cívico assinalável, tanto mais que na altura estava já em curso adiantado a construção da mega barragem que iria submergir e tornar impossível o acesso ao conhecimento deste património único. A descoberta de diversos núcleos de gravuras realizadas ao ar livre há 20 mil anos deu origem a um forte movimento social, científico e político que reivindicava a sua preservação. Este movimento rapidamente alcançou dimensão internacional e alterou a decisão governamental para aquela região. Em 1998, após a classificação atribuída pela Unesco de Património da Humanidade, foi decidida a construção de um museu no Parque Arqueológico do Vale do Coa. Então, a barragem não será construída. A arte do Coa distribui-se por um vasto e maravilhoso anfiteatro natural atravessado pelo rio. Nos núcleos de gravuras localizados entre a Penascosa e a Quinta da Barca, podemos encontrar as características mais originais da arte do Vale do Coa. A invenção do movimento, a sobreposição intencional de figuras e a inscrição destas nas partes mais elevadas dos painéis de xisto. O Museu de Arte e Arqueologia do Vale do Coa assume-se como sinalização deste património e como centro de interpretação de um dos mais importantes lugares de arte rupestre no mundo. O Museu para a Arte Rupestre do Vale do Coa teria que contemplar duas premissas fundamentais. Por um lado, aceitar que grande parte do espólio permanece no exterior do museu. Por outro, reconhecer a arquitetura enquanto geradora de identidade de um museu contemporâneo. A dupla de arquitetos Pedro Pimentel e Camilo Rebelo respondeu com um edifício arrojado e integrado na paisagem. Tal como as gravuras, o museu existe em estreito diálogo com a natureza. O museu funciona como um miradouro sobre o deslumbrante Vale do Coa, por onde se distribuem as gravuras já descobertas e um imenso património ainda a explorar.
convergência inesperada de vários tempos históricos é a primeira descoberta do visitante ao entrar no museu. Aqui no Val do Coa temos um grupo de ciclos rupestres que começam mais ou menos há 25 mil anos e vêm até ao presente. As últimas gravuras pertencem ao século XX. As gravuras mais importantes são as paleolíticas e que estão, aliás, na origem até da classificação dos sítios como património da humanidade. Em anos de calendário, mais ou menos em números redondos, vai de 25 mil até 10 mil anos, ou 12 mil anos, melhor, antes do presente. Este é o grande período aqui da arte do Coa, aquele cujos testemunhos são mais importantes arqueologicamente e até esteticamente, porque as gravuras paleolíticas de facto têm uma beleza que as torna muito apelativas até para o grande público. Posteriormente ao Paleolítico temos menos gravuras do período Neolítico e Calcolítico, que anda, enfim, o chamado pós-glaciar, mais ou menos posterior a 10 mil anos antes do presente. E depois um segundo ciclo rupestre muito interessante e também bastante importante, que é o da Idade do Ferro, concretamente da Segunda Idade do Ferro, ou seja, mais ou menos há 2.500 a 2.000 anos antes do presente. Essas gravuras são gravuras incisas, todas elas, ou seja, feitas com pequenos traços finos, feitos algumas delas até com ferro, e refletem um horizonte estético, artístico completamente diferente das paleolíticas. Enquanto na arte paleolítica a fauna, os animais, são a temática principal, na Idade do Ferro o homem é já o centro da ação. Posteriormente à Idade do Ferro temos também um núcleo de gravuras muito interessante do período histórico, mais ou menos a partir do século XVI até ao século XX. E isto são os grandes ciclos aqui do Coa, que se distribuem, também é importante dizê-lo, por cerca de 1000 rochas, distribuídas por 67 sítios. Isto, de facto, faz deste sítio o mais importante testemunho rupestre no nosso país e de uma maneira geral na Península Ibérica. Então há várias histórias que podemos contar com base nesta cena que aqui está. A primeira é muito simples. Primeiro, o macho está a olhar para a frente, depois está a olhar para trás. Neste caso, temos primeiro uma ação que se inicia e uma ação que decorre depois dessa. É uma história, é uma narrativa. Estou aqui a contar qualquer coisa. É uma história muito simples, pois, não é um romance. Mas primeiro está a olhar para a frente, depois está a olhar para trás. E então faz-nos pensar noutra coisa, que é a capacidade de contar histórias. A capacidade de contar histórias, que é uma capacidade evolutiva muito importante para nós, porque com as histórias que nós contamos uns aos outros, conseguimos fazer passar informações úteis, onde é que está a caça, onde é que não está, mas, sobretudo, fornecer algo em que as pessoas, uma sociedade acredita, nomeadamente mitos, etc. Então vocês reparem, temos aqui, isto é uma cabra, mas ao mesmo tempo também não é uma cabra. É uma representação, é uma abstração. Alguém viu a realidade, tirou uma fotografia mental e projetou essa fotografia mental na parede. Essa capacidade de abstração é fundamental neste percurso civilizacional de progresso, de evolução, do que quisermos, do ser humano. É o que nos leva mais tarde a isto. Vocês sabem o que é isto? Exatamente. Teoria da relatividade. No fim de contas, é o que nos permite ir à Lua. É claro que o Museu do Coa, enfim, é um grande centro de interpretação da arte do Coa, uma vez que a maior parte dos sítios que temos aqui no Coa não podem ser visitados. E é importante saber que quem vem ao museu deve, se puder, visitar também um desses sítios que temos abertos ao público. Eles são 3 os que temos neste momento, no verão abrimos mais um, 4. Estes 3 sítios são a Caná do Inferno, a Penascosa e o sítio da Ribeira de Piscos. Portanto, o que temos hoje aqui no museu, não temos originais lá dentro, digamos assim, rochas gravadas, porque essas estão no verdadeiro museu, que é o Val do Coa. No interior do museu temos pouquíssimas réplicas, as necessárias para informarem o discurso arqueológico que aqui quisemos estabelecer. As peças originais que temos no museu são as chamadas pedras do cotidiano, aquilo que era, no fundo, a matéria com que o homem do Paleolítico vivia, as pedras talhadas, encontradas em escavação, em contexto de escavação arqueológica. E também uma coisa muito importante, que são as pequenas placas de arte móvel, pequenas peças de pedra com gravuras incisas que foram encontradas, e muito mais haverá até para descobrir.
este lado da arqueologia experimental é que é muito mais fácil mostrar como é que se fazia o fogo, como é que faziam as armas, como é que caçavam, como é que gravavam. É um lado muito mais fácil com um objeto arqueológico dentro de uma vitrine. Qual é o interesse desta arqueologia experimental? Primeiro é perceber a morfologia dos utensílios. Porquê que a morfologia desta unidade é assim? É, sobretudo, perceber como é que foram realizados. É perceber que para realizar um utensílio deste é preciso produzir muitas pequenas lascas deste. Agora, podemos depois, quando estamos a estudar um sítio, saber se encontramos este ou não encontramos. E quando, por exemplo, no sítio, só encontramos os utensílios para gravar. Temos uma demonstração que estes utensílios não foram produzidos no sítio que foi escavado, mas foram produzidos no outro. E foram trazidos e foram deixados neste acampamento. Tudo que temos aqui, o objetivo não é fazer réplicas, mas é perceber qual era a utilização de cada um dos utensílios. Perceber o que é que funciona e o que não funciona. Pois, este é o lado do conhecimento, como é que chegamos a esta conclusão. Temos que explicar porque é que no museu apresentámos o certo tipo de utensílio em função dos dados da experimentação. Quer dizer que temos duas fases. Uma é como é que chegamos ao conhecimento e a outra o que é que podemos mostrar e que não podemos mostrar. No museu há sempre um limite o que é que conseguimos reconstituir e que não conseguimos reconstituir. Com um limite que se uma pessoa só apresentava a certeza, o Museu de Arqueologia ficava muito pobre. É preciso sempre ir um bocadinho mais longe entre o provável que é possível. Durante a concepção e construção deste museu, uma equipa transdisciplinar definiu que conceitos como imagem, arte, cultura, território e paisagem seriam os fios organizadores deste museu. Os arqueólogos, ao mesmo tempo que encontravam as gravuras, dialogavam com arquitetos na procura de estratégias de comunicação deste imenso imaginário. E, em paralelo, historiadores e filósofos pensavam as pontes que a arte de um tempo tão distante continua a estabelecer com o nosso tempo. Pronto, alguns já estiveram nos computadores a ver que há mais informação mais níveis de informação, quer sobre a região. Recomendo para vocês, se estão da geografia, tem bastantes conteúdos de geografia no nosso site e podem complementar a visita que estamos a efetuar. Uma das preocupações da museologia do COA, a meu ver, é precisamente acentuar esta espécie de continuidade entre o seu objeto, na origem do pensamento simbólico e da cultura humana, e a própria missão do museu. Porque as gravuras rupestres do Paleolítico são, como se sabe, um dos primeiros gestos de evidência de pensamento simbólico na espécie humana e, sobretudo, um dos primeiros gestos de inscrição, muitos milhares de anos antes da própria invenção da escrita, o que mostra precisamente essa vontade de perdurar, de alguma forma, e de transmitir, ou seja, são uma evidência dos primórdios da linguagem e da imagem na cultura. E por isso é como se o próprio museu e aquilo que ele representa na nossa cultura fosse uma consequência desse mesmo gesto tão primordial dos homens do Paleolítico. E nesse sentido o museu, em vez de optar, por exemplo, por uma apresentação de réplicas, que aliás desvalorizariam de certa forma a visita ao parque, que é o museu natural, como dizem os arqueólogos, e muito bem, o museu vivo, o museu optou antes por apresentar, através de diversas linguagens, diversos meios de comunicação, que são os dois, audiovisuais, multimédia e interativos, esse objeto. O que faz todo o sentido, porque de algum modo o significado dessas gravuras, ainda que claro que os arqueólogos possam hoje dizer-nos muita coisa sobre elas, permanece de algum modo enigmático. E eu diria que é na recepção que os nossos olhos e os nossos meios contemporâneos fazem hoje dessas gravuras que elas voltam a adquirir significado. Um pouco como as estrelas, que não sabemos já se desapareceram ou não e que podem já não viver senão no nosso olhar contemporâneo, tendo desaparecido há milhares de anos. Esta é uma imagem belíssima, a meu ver, para falar desta relação entre o arcaico e o contemporâneo. A presença da arte contemporânea neste Museu do COA é um dos elementos que reforça a relação entre arcaico e contemporâneo, entre origem e experiência atual, na abordagem que o museu faz às gravuras de Foz Coa, nomeadamente através da belíssima peça de Alberto Carneiro, Mandala para os gravadores do COA. Realmente quem se aproxima das gravuras tem essa interrogação, será isto arte?
E é curioso pensar que num Museu de Arte Contemporânea essa interrogação surge muitas vezes no espírito dos visitantes. Será isto arte? Um pouco em paralelo com o que se passa no contemporâneo, onde estaríamos em princípio de algum modo diante de uma arte que está para além do conceito de arte, de uma arte que põe em causa todas as definições históricas que o mundo ocidental e outras culturas em outros momentos históricos produziram sobre o problema da arte. E isso é muito evidente na enorme multiplicidade, na enorme diversidade que apresenta a arte contemporânea. Ora bem, o que é isto? Pergunto a vocês. Para já, para saberem o que é isto, ou para começarem a tentar perceber o que é isto, têm de dar a volta. Só por um lado, por favor. Quando vocês terminam de dar a volta, estão virados para onde? Para o centro, sim, mas se continuassem a andar, estavam virados de novo para a exposição. Podiam começar outra vez, agora com outros olhos. Por exemplo, o que é isto? Isto é uma peça de arte contemporânea do Alberto Carneiro, chamada Uma Árvore Mandala para os Gravadores do Coa. Pronto, porque é que isto está aqui? Porque é que isto está aqui assim? O autor não explica, não diz, para além do título que dá, não oferece mais nenhuma explicação. Quanto a mim, o mais interessante nesta peça não são tanto as respostas, são mais as perguntas que vocês podem pôr. Por exemplo, isto é arte? O que eu acabei de ver pré-histórico, se calhar é mais bonito, é mais interessante, é mais bem feito. Isso sim é que era arte. Então isto é arte? O que é isto de arte contemporânea? Outras perguntas. Nós estamos separados por muitos milhares de anos das gravuras paleolíticas. Não sabemos muito sobre elas. No entanto, também estamos um bocadinho às cegas, olhando para esta peça, apesar de ter sido feita nos nossos tempos, nos nossos dias, por um artista contemporâneo nosso. Ou não? Há esse paralelo curioso de uma arte contemporânea que, tal como a arte da pré-história, parece estar muito menos interessada em distinguir-se da vida, em distinguir-se dos outros objetos e das outras práticas e, pelo contrário, muito mais interessada em precisamente se imiscuir, se fundir nessa vida. Foi, aliás, um grande tema dos artistas modernos, ainda hoje dos artistas contemporâneos. Ora, estamos no Val do Coa, um sítio onde foi detectadas várias representações de arte paleolítica. Neste momento estão já detectados entre o Coa e o Val do Douro 67 sítios com arte, em que mais de metade tem arte paleolítica, são mais de 1000 rochas gravadas e, na verdade, estamos no verdadeiro museu, que é exatamente o Val, onde vemos as telas com as rochas gravadas há mais de 20 mil anos. Estamos neste momento no sítio da Penascosa, um dos 3 núcleos visitáveis ao público,
neste local onde o Vale do Coa, que é todo ele muito encaixado, neste sítio faz uma praia fluvial e temos gravuras não só na margem direita, o sítio da Penascosa, onde nos encontramos, mas também na margem esquerda, o sítio da Quinta da Barca. As visitas são sempre efetuadas com viaturas de todo terreno e com guias que fazem toda a contextualização da arte e este tipo de visitação faz com que haja uma qualidade de visita muito personalizada, mas também, e acima de tudo, faz com que os sítios fiquem conservados. A questão da conservação que é fundamental deste museu. Esta é a Rocha 6 da Penascosa, onde temos muito visíveis 4 representações, 2 cavalos e 2 bodes. Começamos pela figura que domina todo o painel. A cabeça, temos aqui este grande cavalo, então, aqui a queixada, o focinho, o dorso, a cauda, pata traseira, ventre, pata dianteira e linha do peito. Depois um bode aqui bem representado e bem visível também, o focinho, o chifre em S, dorso, cauda, pata traseira, ventre, pata dianteira e linha do peito. Um outro bode voltado em sentido contrário, portanto há aqui uma certa representação de simetria, um cavalo e um bode para um lado, um cavalo e bode para o outro, portanto vemos bem então este bode voltado em sentido contrário, para o montante, o chifre, dorso, pata traseira, representação do sexo, ventre, pata dianteira e peito. Esta rocha, ainda hoje é possível vê-la à distância, ver-se do lado de baixo. No momento que foi gravada, claramente se poderia ver na margem contrária do rio. Portanto, isto é de facto uma arte pública para quem passava ter acesso a estas representações, logo a estas mensagens. Estamos perante a Rocha 3 do núcleo da Penascosa, é a primeira a ser visitada e onde poderemos ver várias sobreposições de vários animais típicos da fase do Paleolítico Superior, mas todos eles pertencentes à fase antiga, portanto são representações com mais de 20 mil anos aqui no Vale do Coa. Começamos por uma das mais óbvias, a representação do auroco, o antepassado do boi atual, e vemos aqui o focinho, as fossas nasais bem marcadas, os chifres, a ilira, bem característico, cervical-dorsal, cauda, pata traseira, ventre, pata dianteira e linha do peito. Ainda de notar que esta rocha tem várias sobreposições, mas na rocha do lado, perfeita para gravar, não tem absolutamente nada. Isto é uma constante no Vale do Coa, temos representações, rochas com cerca de, por exemplo, a rocha do Fariseu com 96 motivos gravados e temos rochas disponíveis ao lado e intencionalmente não são gravadas. Portanto, é escolhido um painel para gravar, onde se sobrepõem continuamente e intencionalmente as representações. Esta enorme cronologia que o Vale do Coa tem desde o Paleolítico Superior, portanto, desde o início da arte na humanidade até aos nossos dias, faz dele uma enorme coleção de arte, em que o próprio Vale é um museu, com um conceito totalmente diferente, e neste momento o edifício chamado Museu do Coa é no fundo um centro de interpretação deste vasto património que o Vale do Coa tem para nos oferecer.
presença de gravuras paleolíticas na região do Vale do Rio Coa. O Museu do Coa é filho de um movimento cívico assinalável, tanto mais que na altura estava já em curso adiantado a construção da mega barragem que iria submergir e tornar impossível o acesso ao conhecimento deste património único. A descoberta de diversos núcleos de gravuras realizadas ao ar livre há 20 mil anos deu origem a um forte movimento social, científico e político que reivindicava a sua preservação. Este movimento rapidamente alcançou dimensão internacional e alterou a decisão governamental para aquela região. Em 1998, após a classificação atribuída pela Unesco de Património da Humanidade, foi decidida a construção de um museu no Parque Arqueológico do Vale do Coa. Então, a barragem não será construída. A arte do Coa distribui-se por um vasto e maravilhoso anfiteatro natural atravessado pelo rio. Nos núcleos de gravuras localizados entre a Penascosa e a Quinta da Barca, podemos encontrar as características mais originais da arte do Vale do Coa. A invenção do movimento, a sobreposição intencional de figuras e a inscrição destas nas partes mais elevadas dos painéis de xisto. O Museu de Arte e Arqueologia do Vale do Coa assume-se como sinalização deste património e como centro de interpretação de um dos mais importantes lugares de arte rupestre no mundo. O Museu para a Arte Rupestre do Vale do Coa teria que contemplar duas premissas fundamentais. Por um lado, aceitar que grande parte do espólio permanece no exterior do museu. Por outro, reconhecer a arquitetura enquanto geradora de identidade de um museu contemporâneo. A dupla de arquitetos Pedro Pimentel e Camilo Rebelo respondeu com um edifício arrojado e integrado na paisagem. Tal como as gravuras, o museu existe em estreito diálogo com a natureza. O museu funciona como um miradouro sobre o deslumbrante Vale do Coa, por onde se distribuem as gravuras já descobertas e um imenso património ainda a explorar. A convergência inesperada de vários tempos históricos é a primeira descoberta do visitante ao entrar no museu. Aqui no Vale do Coa temos um grupo de ciclos rupestres que começam mais ou menos há 25 mil anos e vêm até ao presente. As últimas gravuras pertencem ao século XX. As gravuras mais importantes são as paleolíticas, e que estão, aliás, na origem até da classificação dos sítios como património da humanidade. Em anos de calendário, mais ou menos em números redondos, vai de 25 mil até 10 mil anos, ou 12 mil anos, melhor, antes do presente. Este é o grande período aqui da arte do Coa, aquele cujos testemunhos são mais importantes arqueologicamente e até esteticamente, porque as gravuras paleolíticas, de facto, têm uma beleza que as torna muito apelativas até para o grande público. Posteriormente ao Paleolítico, temos menos gravuras do período Neolítico e Calcolítico, que anda, enfim, o chamado pós-glaciar, mais ou menos, posterior a 10 mil anos antes do presente. E depois um segundo ciclo rupestre muito interessante e também bastante importante, que é o da Idade do Ferro, concretamente da Segunda Idade do Ferro, ou seja, mais ou menos há 2.500 a 2.000 anos antes do presente. Essas gravuras são gravuras incisas, todas elas, ou seja, feitas com pequenos traços finos, feitos algumas delas até com ferro, e refletem um horizonte estético, artístico completamente diferente das paleolíticas. Enquanto na arte paleolítica a fauna, os animais, são a temática principal, na Idade do Ferro o homem é já o centro da ação. Posteriormente à Idade do Ferro temos também um núcleo de gravuras muito interessante,
do período histórico, mais ou menos a partir do século XVI até ao século XX. E isto são os grandes ciclos aqui do COA, que se distribuem, também é importante dizê-lo, por cerca de 1000 rochas, distribuídas por 67 sítios. Isto, de facto, faz deste sítio o mais importante testemunho rupestre no nosso país e, de uma maneira geral, na Península Ibérica. Então há várias histórias que podemos contar com base nesta cena que aqui está. A primeira é muito simples. Primeiro, o macho está a olhar para a frente, depois está a olhar para trás. Neste caso, temos primeiro uma ação que se inicia e uma ação que decorre depois dessa. É uma história, é uma narrativa. Estou aqui a contar qualquer coisa. É uma história muito simples, pois, não é um romance. Mas primeiro está a olhar para a frente, depois está a olhar para trás. E então faz-nos pensar noutra coisa, que é a capacidade de contar histórias. A capacidade de contar histórias, que é uma capacidade evolutiva muito importante para nós, porque com as histórias que nós contamos uns aos outros, conseguimos fazer passar informações úteis, onde é que está a caça, onde é que não está, civilizacional, de progresso, de evolução, do que quisermos do ser humano. É o que nos leva mais tarde a isto. Vocês sabem o que é isto? Exatamente. Teoria da relatividade. No fim de contas, é o que nos permite ir à Lua. É claro que os nossos... O Museu do COA, enfim, é um grande centro de interpretação da arte do COA, uma vez que a maior parte dos sítios que temos aqui no COA não podem ser visitados. E é importante saber que quem vem ao museu deve, se puder, visitar também um desses sítios que temos abertos ao público. Eles são 3, os que temos neste momento. No verão abrimos mais um quarto. Estes 3 sítios são a Caná do Inferno, a Penascosa e o sítio da Ribeira de Piscos. Portanto, o que temos hoje aqui no museu, não temos originais lá dentro, digamos assim, rochas gravadas, porque essas estão no verdadeiro museu, que é o Val do Coa. No interior do museu temos pouquíssimas réplicas, as necessárias para informarem o discurso arqueológico que aqui quisemos estabelecer. As peças originais que temos no museu são as chamadas pedras do cotidiano, aquilo que era, no fundo, a matéria com que o homem do Paleolítico vivia, as pedras talhadas, encontradas em escavação, em contexto de escavação arqueológica. E também uma coisa muito importante, que são as pequenas placas de arte móvel, pequenas peças de pedra com gravuras incisas que foram encontradas, e muito mais haverá até para descobrir. Este lado da arqueologia experimental é que é muito mais fácil mostrar como é que se fazia o fogo, como é que faziam as armas, como é que caçavam, como é que gravavam. É um lado muito mais fácil com um objeto arqueológico dentro de uma vitrine. Qual é o interesse desta arqueologia experimental? Primeiro é perceber a morfologia dos utensílios. Porquê que a morfologia desta unidade é assim? É, sobretudo, perceber como é que foram realizados. É perceber que para realizarem um utensílio deste é preciso produzir muitas pequenas lascas deste. Agora, podemos depois, quando estamos a estudar um sítio, saber se encontramos este ou não encontramos. E quando, por exemplo, no sítio, só encontramos os utensílios para gravar. Temos uma demonstração que estes utensílios não foram produzidos no sítio que foi escavado, mas foram produzidos no outro. E foram trazidos e foram deixados neste acampamento. Tudo que temos aqui, o objetivo não é fazer réplicas, mas é perceber qual era... Em anos de calendário, mais ou menos em números redondos, vai de 25.000 até 10.000 anos, ou 12.000 anos, melhor, antes do presente. Este é o grande período aqui da arte do Coa, aquele cujos testemunhos são mais importantes arqueologicamente e até esteticamente, porque as gravuras paleolíticas, de facto, têm uma beleza que as torna muito apelativas até para o grande público. Posteriormente ao Paleolítico, temos menos gravuras do período Neolítico e Calcolítico, que anda, enfim, o chamado pós-glaciar, mais ou menos posterior a 10.000 anos antes do presente, e depois um segundo ciclo rupestre muito interessante e também bastante importante, que é o da Idade do Ferro, concretamente da Segunda Idade do Ferro, ou seja, mais ou menos há 2.500 a 2.000 anos antes do presente. Essas gravuras são gravuras incisas, todas elas, ou seja, feitas com pequenos traços finos, feitos algumas delas até com ferro,
e refletem um horizonte estético, artístico completamente diferente das paleolíticas. Enquanto na arte paleolítica a fauna, os animais, são a temática principal, na Idade do Ferro o homem é já o centro da ação. Posteriormente à Idade do Ferro temos também um núcleo de gravuras muito interessante do período histórico, mais ou menos a partir do século XVI até o século XX. E isto são os grandes ciclos aqui do Coa, que se distribuem, também é importante dizê-lo, por cerca de 1000 rochas, distribuídas por 67 sítios. Isto, de facto, faz deste sítio o mais importante testemunho rupestre no nosso país e, de uma maneira geral, na Península Ibérica. Então há várias histórias que podemos contar com base nesta cena que aqui está. A primeira é muito simples. Primeiro, o macho está a olhar para a frente, depois está a olhar para trás. Neste caso, temos primeiro uma ação que se inicia e uma ação que decorre depois dessa. É uma história, é uma narrativa. Estou aqui a contar qualquer coisa. É uma história muito simples, pois, não é um romance. Mas primeiro está a olhar para a frente, depois está a olhar para trás. E então faz-nos pensar noutra coisa, que é a capacidade de contar histórias. A capacidade de contar histórias, que é uma capacidade evolutiva muito importante para nós, porque com as histórias que nós contamos uns aos outros, conseguimos fazer passar informações úteis, onde é que está a caça, onde é que não está, mas, sobretudo, fornecer algo em que as pessoas, uma sociedade acredita, nomeadamente mitos, etc. Então vocês reparem, temos aqui, isto é uma cabra, mas ao mesmo tempo também não é uma cabra. É uma representação, é uma abstração. Alguém viu a realidade, tirou uma fotografia mental e projetou essa fotografia mental na parede. Essa capacidade de abstração é fundamental neste percurso civilizacional de progresso, de evolução, do que quisermos, do ser humano. É o que nos leva mais tarde a isto. Vocês sabem o que é isto? Exatamente. Teoria da relatividade. No fim de contas é o que nos permite ir à Lua. É claro que os nossos... O Museu do Coa. Quando vocês terminam de dar a volta, estão virados para onde? Para o centro, sim, mas se continuassem a andar, estavam virados de novo para a exposição. Podiam começar outra vez, agora com outros olhos. Por exemplo, o que é isto? Isto é uma peça de arte contemporânea do Alberto Carneiro, chamada Uma Árvore Mandala para os Gravadores do Coa. Pronto, porque é que isto está aqui? Porque é que isto está aqui assim? O autor não explica, não diz, para além do título que dá, não oferece mais nenhuma explicação. Quanto a mim, o mais interessante nesta peça não são tanto as respostas, são mais as perguntas que vocês podem pôr. Por exemplo, isto é arte? O que eu acabei de ver pré-histórico, se calhar é mais bonito, é mais interessante, é mais bem feito. Isso sim é que era arte. Então isto é arte? O que é isto de arte contemporânea? Outras perguntas. Nós estamos separados por muitos milhares de anos das gravuras paleolíticas. Não sabemos muito sobre elas. No entanto, também estamos um bocadinho às cegas, olhando para esta peça, apesar de ter sido feita nos nossos tempos, nos nossos dias, por um artista contemporâneo nosso. Ou não? Há esse paralelo curioso de uma arte contemporânea que, tal como a arte da pré-história, parece estar muito menos interessada em distinguir-se da vida, em distinguir-se dos outros objetos e das outras práticas e, pelo contrário, muito mais interessada em precisamente se imiscuir, se fundir nessa vida. Foi, aliás, um grande tema dos artistas modernos e ainda hoje dos artistas contemporâneos.
convergência inesperada de vários tempos históricos é a primeira descoberta do visitante ao entrar no museu. Aqui no Vale do Coa temos um grupo de ciclos rupestres que começam mais ou menos há 25 mil anos e vêm até ao presente. As últimas gravuras pertencem ao século XX. As gravuras mais importantes são as paleolíticas e que estão, aliás, na origem até da classificação dos sítios como património da humanidade. Em anos de calendário, mais ou menos em números redondos, vai de 25 mil até 10 mil anos, ou 12 mil anos, melhor, antes do presente. Este é o grande período aqui da arte do Coa, aquele cujos testemunhos são mais importantes arqueologicamente e até esteticamente, porque as gravuras paleolíticas de facto têm uma beleza que as torna muito apelativas até para o grande público. Posteriormente ao Paleolítico temos menos gravuras do período Neolítico e Calcolítico, que anda, enfim, o chamado pós-glaciar, mais ou menos posterior a 10 mil anos antes do presente. E depois um segundo ciclo rupestre muito interessante e também bastante importante, que é o da Idade do Ferro, concretamente da Segunda Idade do Ferro, ou seja, mais ou menos há 2.500 a 2.000 anos antes do presente. Essas gravuras são gravuras incisas, todas elas, ou seja, feitas com pequenos traços finos, feitos algumas delas até com ferro, e refletem um horizonte estético, artístico completamente diferente das paleolíticas. Enquanto na arte paleolítica a fauna, os animais, são a temática principal, na Idade do Ferro o homem é já o centro da ação. Posteriormente à Idade do Ferro temos também um núcleo de gravuras muito interessante do período histórico, mais ou menos a partir do século XVI até o século XX. E isto são os grandes ciclos aqui do Coa, que se distribuem, também é importante dizê-lo, por cerca de 1000 rochas, distribuídas por 67 sítios. Isto, de facto, faz deste sítio o mais importante testemunho rupestre no nosso país e, de uma maneira geral, na Península Ibérica. Então há várias histórias que podemos contar com base nesta cena que aqui está. A primeira é muito simples. Primeiro, o macho está a olhar para a frente, depois está a olhar para trás. Neste caso, temos primeiro uma ação que se inicia e uma ação que decorre depois dessa. É uma história, é uma narrativa.